Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando de um tema muito interessante, muito importante, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela está bem associada, bem relacionada ao renascimento cultural, tema que nós falamos agora por último. Se você é evangélico, luterano ou presbiteriano, a origem da sua religião está aqui, na Reforma Protestante, que se iniciou em 1517 com a ação de um monge, de um padre que pertencia à Igreja Católica, chamado Martinho Lutero. A gente vai entender mais para frente o que o Martinho Lutero fez e por que ele fez. Mas como a gente sempre diz em história, um assunto está sempre muito associado com o outro, porque essas coisas não aconteceram de formas estanques, né? A gente não estava lá na religião, aconteceu uma coisa, depois na economia teve outra mudança, aí depois aconteceu uma mudança política. Não. Todos esses acontecimentos, eles estavam relacionados, eles aconteciam ao mesmo tempo com a mesma sociedade. E lembrando também que eles eram um longo processo, eles são resultados de um longo processo, não é algo que acontece, né, em 1517 e se encerra ali em 1517. Nós vamos falar um pouquinho, né? Nós vamos seguir uma trilha para falar um pouquinho aqui sobre a Reforma Protestante, começando com o contexto e as causas dessa reforma, que são o tema dessa videoaula. Olha só, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre o renascimento cultural e científico, né? São mudanças que vão acontecendo na Europa de maneira não uniforme, é claro, elas vão acontecendo gradativamente, de forma diferente em cada região da Europa, mas é um movimento que começa na Itália e que vai trazer uma grande mudança no pensamento, né? E na forma que as pessoas, que esses europeus enxergam o mundo e como eles compreendem o mundo, né? Aqui a gente tem, ó, bem aqui pequenininho, a imagem, né, do Homem Vitruviano, uma obra do Leonardo da Vinci, da qual a gente já conversou, e nessa obra, essa obra traz a principal transformação na Europa e para o pensamento da humanidade, que foi o antropocentrismo e o abandono do teocentrismo. Com o renascimento cultural, os seres humanos passaram a valorizar todas as experiências humanas, todas as ações humanas, como uma forma de compreender aquilo que acontecia no mundo, né? Não apenas as explicações religiosas baseadas na fé é que justificavam e que explicavam o mundo. Então, esses seres humanos passaram a procurar explicações mais racionais, porque a razão, inclusive, passava a ser a grande medida para a interpretação das coisas que aconteciam no mundo, né? Outros valores renascentistas também são importantes, né? E um desses valores está intimamente associado com as transformações sociais pelas quais a Europa vai passar desde o século XIII, do século XIV, né? Aqui a gente tem, ó, várias moedas de ouro, né? E a gente vai falar um pouquinho, então, essa transformação passa pelo surgimento de um novo grupo social, que é a burguesia. A burguesia que surge lá com o renascimento comercial, com o renascimento, né, urbano, e é um grupo que vai gradativamente se fortalecendo. Seu fortalecimento, inclusive, vai ser uma das causas para desorganizar,
desestruturar aquele sistema feudal e dar origem a um novo sistema político econômico. Inclusive, a presença, o fortalecimento da burguesia e de toda a atividade comercial é que vai dar origem ao sistema econômico que nós vivemos até hoje, que é o capitalismo, ou seja, né, o sistema econômico baseado na acumulação de renda, na acumulação de lucros. E naquela época, de maneira especial, na acumulação de metais preciosos, um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? O surgimento e o fortalecimento desse grupo social que é a burguesia também está associado aqui a essa transformação econômica com o surgimento do capitalismo na sua primeira fase, que a gente chama de mercantilismo. Esse mercantilismo, né, que está associado aqui a essa acumulação de metais, ele também está associado a uma transformação política, que nós falaremos também muito em breve. Essa transformação política vai trazer uma figura novamente para o centro aí da sociedade europeia, que é a presença do rei, a figura do rei. Nós passamos os 10 séculos da Idade Média com um poder político descentralizado. Esse poder político estava principalmente nas mãos dos senhores feudais, que exerciam o poder ali nas suas terras, nas suas propriedades, né? Existia a relação de suzerania, de vassalagem, de respeito, de lealdade, mas eles não eram reis poderosos e nem existia a ideia de uma nação, de um reino, como a gente vai passar a ter aqui na Idade Moderna, né? Então, essa reforma protestante, ela também acontece no momento onde o poder político está se centralizando novamente nas mãos dessa figura que vai ser muito importante nos próximos séculos, que é a figura da monarquia, a figura do rei, tá? Nós temos também uma nova visão, uma nova leitura de mundo. Eu dizia para vocês, eu comecei falando do renascimento cultural e disse para vocês que os seres humanos passam a utilizar a ação humana, a razão, o pensamento racional como medida para fazer uma leitura de mundo, para compreender os fenômenos, tanto os fenômenos sociais como os fenômenos da natureza, né? Nesse sentido, nós vamos ter intelectuais muito importantes, né? Nós vamos ter, além de muitos artistas, né, pintores, escultores, mas nós vamos ter grandes cientistas que vão, inclusive, trazer novas interpretações e teorias que hoje a gente julga, né? A gente sabe que são verdadeiras, como, por exemplo, o Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que vão desenvolver a teoria, né, do heliocentrismo, questionando a teoria geocêntrica que defendia que a Terra era o centro do universo. A defesa dessas teorias, pessoal, ela já mostra, ela já sinaliza para nós o enfraquecimento e o questionamento que essas teorias apresentam para a Igreja Católica, tá? Por quê? Porque a Igreja, ela defendia que todas as explicações do mundo eram dadas por meio da fé. A Igreja, inclusive, defendia que a Terra era o centro do universo, porque no centro do universo tinha que estar a criação de Deus. E se a criação de Deus estava aqui, né? Se o mundo havia sido criado por Deus, se o planeta havia sido criado por Deus e o ser humano havia sido criado à imagem e à semelhança de Deus, então apenas aqui, né, poderia ser o centro do universo e todo o restante giraria ao redor
né, da criação divina. Então, olha aí uma retomada daquele pensamento teocêntrico que perdurou durante todo o período medieval. Então, questionar essas teorias já sinalizava que a Igreja Católica, que havia sido muito poderosa durante todo o período medieval, que acumulava uma série de riquezas, de grandes propriedades, que foi a instituição mais importante de todo o período medieval, que detinha em suas mãos todo o conhecimento, basicamente todo o conhecimento, todos os livros escritos praticamente até o século XV estavam nas bibliotecas das igrejas, né? Então, essa instituição que foi tão poderosa, quando a gente passa a ter intelectuais, cientistas que defendem publicamente teorias que, de alguma forma, não concordam com a igreja, isso já sinaliza para nós um enfraquecimento, uma ruptura dessa sociedade com a religião, com a Igreja Católica. Nós temos ainda também aqui o Papa rivalizando com esse novo rei, né? Esse rei que vai gradativamente surgir aí, muito apoiado e financiado pela burguesia, ele é um rei poderoso, ele deseja representar uma instituição poderosa, tão poderosa quanto a igreja. Ele decide determinar quais são as leis que vão reger essa sociedade. E dessa maneira, nós vamos ter aí a rivalidade entre o poder papal, o poder da igreja, e o poder político agora representado nessa monarquia. Tá? Todas essas mudanças, elas serão ainda favorecidas pela criação da prensa de tipos móveis pelo Gutenberg. A criação da prensa é sem dúvida nenhuma, uma das criações mais importantes da passagem aí do período medieval para a Idade Moderna. Porque todo aquele conhecimento que estava concentrado nas mãos dos monges copistas, porque eles eram os únicos que reproduziam os textos, seja os textos sagrados, seja os textos antigos, eles agora existem muito mais possibilidades de reproduzir esses textos por meio da prensa de tipos móveis. Então, a existência da prensa também, de alguma forma, colabora para o questionamento desse poder e para oferecer para essa humanidade, para essa sociedade europeia, principalmente, um outro caminho que não seja apenas o caminho oferecido pela igreja, tá bem? Além de tudo isso, nós temos algumas mudanças, e além de tudo isso, e com tudo isso, nós vamos ter também algumas críticas específicas no campo religioso, que vão dar origem direta aí à Reforma Protestante. Tá? Então, nós temos dois críticos muito importantes, o John Wycliffe e o John Russ. Tá? Eles vão criticar vários pontos específicos da igreja, né? Então, eles vão fazer uma crítica, por exemplo, à ideia de que as pessoas, para se aproximarem, né, para se relacionarem com Deus, elas precisam passar pela igreja, elas precisam passar pelo padre. Então, isso é uma crítica muito profunda que eles vão fazer. Serão extremamente perseguidos pela Igreja Católica, mas essa crítica vai permanecer na sociedade e vai dar origem a outros movimentos, a outras críticas que vão gerar a Reforma Protestante. Agora, o que esses críticos, o que esses reformadores tinham, na verdade, para criticar na igreja? Além de todas essas transformações políticas, sociais, econômicas, culturais na sociedade
medieval, que agora é uma sociedade moderna, né, na sociedade europeia, o que existia, o que a igreja fazia que gerava essas profundas críticas. Bom, a primeira coisa que a gente vai destacar aqui é que a igreja vivia num ambiente profundamente de luxo, de riqueza, de ostentação, enquanto ela própria defendia um discurso de humildade, de pobreza, um caminho, inclusive, defendia inclusive que o caminho para a salvação era um caminho humilde, era o caminho da simplicidade. Mas os próprios padres, o clero, vivia em meio a profundas riquezas, a propriedades muito ricas que exploravam os servos, que cobravam altos impostos, tá? E isso tudo acabava gerando uma vida de muita ostentação para esses membros da igreja. Esses membros também desrespeitavam muito as regras da própria igreja. Então, já era, naquele momento, já era uma regra da igreja, por exemplo, o celibato, a ideia de que o padre não pode se casar, de que o padre tem que ter uma vida consagrada a Deus, E naquela época existiam muitos relatos de festas, de relacionamento entre padres e fiéis, Então, os próprios padres, o próprio clero não obedecia às regras impostas pela igreja. Isso, em geral, estava associado a uma outra causa da igreja, que era da reforma, que era a falta de vocação religiosa desses membros e a falta do conhecimento bíblico, do conhecimento da doutrina, tanto a doutrina bíblica como a doutrina da própria igreja. Por quê? Porque durante toda a Idade Média, a igreja era uma instituição muito poderosa e muito rica, dona de grandes propriedades. Então, se tornar um padre, viver dentro da igreja, era a garantia de uma vida muito, muito, muito confortável, E a garantia também de uma profunda interferência nas questões políticas, nas questões relacionadas ao poder dentro dessa sociedade. Então, muitas pessoas, muitos homens, na verdade, se dedicavam à vida religiosa muito mais por essas garantias, por essa vida confortável e por essa relação de poder que a igreja estava profundamente envolvida, do que por uma vocação religiosa, por uma entrega à vida religiosa de fato. Tanto que a gente tem relatos de padres que desconheciam os textos bíblicos, de padres que tinham dificuldade, inclusive, de rezar a missa, de realizar as celebrações, pela falta de conhecimento que eles tinham, tá? E por último, nós vamos falar de uma prática que foi a prática que foi o estopim da Reforma Protestante, que é a venda de indulgências e de relíquias sagradas, tá? O que é indulgência, pessoal? Indulgência é o perdão dos pecados, tá? Até hoje, se nós formos nas missas, na igreja, muitas igrejas utilizam essa expressão indulgência, A indulgência em si não é um aspecto negativo, pelo contrário, ela é um princípio da igreja, de que você comete um pecado e que você se arrepende e vai pedir a indulgência, você vai pedir o perdão dos seus pecados. Mas naquela época, o perdão dos pecados, em alguns momentos, em algumas regiões, estava associada à compra dessa indulgência, E essa foi um dos motivos que levou o Lutero a romper com a igreja e criar, uma nova doutrina e iniciar esse grande processo aí da Reforma Protestante. Porque o Papa Leão X,
no início de 1510, 1515 aproximadamente, ele queria construir a Basílica de São Pedro, né? Queria reerguer a Basílica de São Pedro, e então ele faz um apelo para os cristãos, para os católicos, né? Que esses católicos contribuam com riquezas, com dinheiro para a construção da igreja, e em troca dessa contribuição, eles teriam a indulgência plena, ou seja, o perdão de todos os pecados. Lutero, quando vê isso, fica profundamente revoltado. Ele que já via uma série de coisas erradas, né, de atitudes, de práticas erradas dentro da igreja. Então, quando ele vê esse anúncio do Papa Leão X, ele vai ficar bem bravo e vai aí, né, vai tomar uma série de atitudes que desencadeiam a reforma. Outra prática dessa época, junto com a venda de indulgências, era a venda de relíquias sagradas, né? Então, a igreja, para conseguir o aumento das contribuições dos seus fiéis, ela vendia, por exemplo, um pedacinho de madeira e dizia que aquela madeira tinha sido da cruz de Cristo, né? Um pedacinho de tecido e alegava que aquele tecido tinha sido do manto da Virgem Maria. Enfim, vendia relíquias sagradas que nem sempre eram sagradas, tá bem? Então, essas práticas religiosas, essas práticas que eram adotadas por alguns padres, e aí aqui eu quero dizer, né, que não eram todos os padres, que não eram todos os membros do clero que tomavam que adotavam essas práticas, e também não era todo o clero que não tinha vocação. Então você tinha, lógico, padres extremamente dedicados à vida religiosa, mas em meio a esse grupo você tinha também padres que adotavam essas práticas extremamente questionáveis, tá bem? Então, a soma dessas mudanças, de todas essas transformações culturais, econômicas, sociais, políticas, com essas críticas que se fazia à igreja naquele momento, todas elas unidas acabaram proporcionando a reforma protestante com uma ação tomada pelo Martim Lutero, mas que a gente vai falar na próxima aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like aí no nosso canal para que a gente possa produzir. Se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição para que a gente possa produzir novos conteúdos aí que possam te ajudar nos seus estudos. Tchau, tchau!